paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham em mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre a soberana vocação de Deus. Hoje tentaremos, através das Escrituras Sagradas, te ensinar, mostrar como você saber um pouco da vontade de Deus, como você buscar a vontade de Deus e você verificar se você está dentro da vontade de Deus, através desse texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo de Filipenses, capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Diz assim sobre a soberana vocação de Deus. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos pedir a bênção de Deus numa oração, para que Deus possa abençoar você tremendamente, possa abrir seu coração, sua mente, seus olhos para entender a palavra dele e possa assim viver uma vida perfeita diante dele, sabendo qual é a vontade dele para a sua vida. O propósito desse texto, o propósito dessa reflexão é para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, eu peço, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, a Tua misericórdia, na vida de cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, vendo esse vídeo nesse momento, Senhor. Ele com certeza, essa pessoa com certeza está procurando, Senhor, ser abençoado por Ti, ao conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, que esse texto seja esclarecedor. Mesmo, Senhor, eu, na minha fraqueza, das minhas palavras, Senhor, mas na força da Tua palavra, na força do Espírito Santo, que o coração, a mente, Senhor, e a vida dessa pessoa seja ricamente abençoado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao texto aqui, a reflexão, que Deus possa estar já trabalhando em seu coração. Todos nós queremos saber qual é o propósito de Deus em nossa vida. Qual é o propósito? Aqui, no verso 12, parece que Paulo já está falando que o que nós devemos buscar diante de Deus, ou o propósito de Deus na nossa vida, é a perfeição. Mas o que é essa perfeição? Como obtemos essa perfeição? A Bíblia fala que o Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Nós somos lá em Gênesis, Deus criou o homem perfeito, o homem transgrediu, o homem pecou, ele se afastou, ele foi maculado, ele foi machucado, ele caiu da sua perfeição. Houve todas as alianças de Deus, mostrando que através de vários artifícios, por mais que o homem pudesse se esforçar, ele jamais conseguiria novamente alcançar a perfeição ou o direito de estar na presença de Deus. Mas Deus fez uma promessa, que enviaria um Redentor, enviaria um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E Paulo, aqui, no verso 12, quando ele começa, não que eu já tenha recebido, o que ele está falando que ele tenha recebido? Ou tenha alcançado a perfeição? Ele começa a falar que, primeiramente, eu acho muito interessante nessa segunda parte do verso, que talvez poucas vezes nós paramos para perceber isso. Paulo fala que ele está procurando conquistar algo para que, algo que ele fala assim, eu quero conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Então ele está falando assim, Jesus me chamou para alguma coisa.
Jesus chamou eu para um alvo, um propósito, né? Existe algo a ser realizado em minha vida, né? E ele já em outros textos fala que Deus, através de Jesus Cristo, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele fala que a maneira de nós alcançarmos essa perfeição, né? Ele fala assim, no verso 13, é você olhar para frente. Você não pode querer avançar, querer prosseguir dentro daquilo que Deus te propôs. Você não pode olhar para trás. Aqui nós podemos fazer até a analogia com a mulher de Ló. Mulher de Ló foi tirada de uma cidade que seria destruída, e a ordem é que ela não olhasse para trás, não olhasse para o que ela tinha perdido, mas olhasse para frente, para aquilo que ela tinha ganhado, a vida. E ela olhou para trás e perdeu a vida, né? Perdeu a vida. Então, Paulo já fala aqui no texto, lá nos versos anteriores, sobre o que ele deixou para ganhar a Cristo. Ele fala aqui ele está falando que a perfeição só é possível quando nós ganhamos a Cristo. Porque ganhamos a Cristo como uma dádiva de Deus que chegou a nós, né? E através da pessoa de Cristo nós somos conquistados novamente para Deus. E ele fala assim que coisas que ele achava que era lucro, né? Ele perdeu, né? E ele considerava essas perdas como coisas até pequenas, em cima daquelas grandes coisas que Deus colocou para ele, como a sublimidade do conhecimento. E o que foi que ele perdeu? Deus chamou Abraão, né? Depois o homem saiu do Éden, né? Deus chama Abraão e Deus promete que todas as nações do mundo seriam abençoadas nele. E Paulo era dessa linhagem de Abraão, né? Ele era não só da linhagem de Abraão, depois ele se tornou um especialista na lei de Deus, nas coisas de Deus. E ele achou, né? Ele achava que ele merecia, né? Merecia essas coisas, merecia essa perfeição, ou tinha alcançado essa perfeição. Mas ele falou que não. Não. E ele fala assim, que ele perdeu todas essas coisas. E ele considera como lixo, porque ele queria ganhar a Cristo e estar fundamentado na justiça de Deus. Ele fala assim, então, pare de olhar para trás. A vocação de Deus é soberana, ela vai realizar em nossa vida, né? Algumas vezes, o que mais impede a realização da vontade de Deus em nossa vida somos nós mesmos. Quando nós buscamos outras coisas que não a vontade de Deus, quando nós olhamos para certas coisas que a sociedade, que o mundo, né, como uma organização, em alguns momentos muito anti-Deus, né, do homem natural, e nós vemos o sucesso e nós queremos ganhar todas as coisas ali. E muitas vezes nós queremos acertar, né, acertar toda a nossa vida de sucesso dentro desses parâmetros, dentro dessa estrutura, e não dentro da estrutura que Deus criou o mundo. Primeiramente Deus, né, quando nos resgata para Ele de novo, para nós ganharmos Cristo, essa perfeição, não só a direção agora, mas a própria estrutura. Deus criou nós dentro de uma estrutura e Deus nos criou para uma direção. Então, nós temos que estar de acordo com a estrutura de Deus e de acordo com a direção de Deus. E essa direção, essa estrutura é o próprio Jesus Cristo. A vontade dele, fazer a vontade dele. Ele falou, Jesus fala assim que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha. E mais ainda, ele fala que nós não devemos viver ansiosos como as pessoas naturais, como os homens naturais. E ele mostra como é que é a estrutura do reino dele e a estrutura do reino terreno, do reino do homem natural. Ele fala que no mundo natural, o maior é servido pelo menor. E na estrutura do reino de Deus, o maior serve o menor.
E a maneira de nós prosseguirmos, de nós chegarmos à maturidade é isso, é prosseguir, é buscar conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados. Jesus nos conquistou, Jesus morreu e ressuscitou por nós. Não para que nós vivamos para nós mesmos, mas para que nós vivamos para Ele, né? Para que nós buscamos essa perfeição. É o melhor de nós, é o melhor para nós, é Jesus Cristo. É a perfeição nele, é agradá-lo, é viver e gozá-lo para sempre, é ver a sua glória, é ver a sua majestade, é participar dela e glorificar o teu nome. Essa é a vontade de Deus para você. Busque a vontade de Deus, busque saber qual é a vontade de Deus para você, busque saber conhecer as Escrituras e ver se você não está buscando estruturar a sua vida, dar uma direção na sua vida de acordo com a estrutura do mundo, de acordo com a estrutura caída dessa sociedade. Aparentemente, poderá ser que essa sociedade, né, tenha algum sucesso, mas não é de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar, que Deus possa abençoar você e falar mais e mais na sua vida, e essas palavras possam ser uma bênção na sua vida. Leia ela, medite nela várias e várias vezes, até que a palavra de Deus fale ao seu coração. Senhor Deus, ó Pai, obrigado pelo momento que nós passamos aqui meditando rapidamente na sua palavra, Senhor. Que ela possa ter sido uma bênção, Senhor. Uma graça na vida dessas pessoas, Senhor, que estão aí sofridas, Senhor Deus, ó Pai, não sabendo a direção, não sabendo para onde ir, Senhor. Que hoje ele aprenda, Senhor, que ele deve buscar, prosseguir, Senhor, atrás, Senhor, daquilo que é melhor para ele, Senhor, que é a tua vontade, que é a tua direção, Senhor, que é os teus mandamentos, Senhor, que é a tua vontade para a vida dele, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa meditação possa ter abençoado ricamente a sua vida. Até a próxima semana. Fique com Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. Amém.